Quando a gente pensa na presidência americana, vem à mente decisões monumentais, dramas públicos, não é? Mas, por trás das portas fechadas, existe uma outra história. Uma história de luto, de busca por orientação e de uma surpreendente abertura para o sobrenatural. Nesta análise, vamos examinar a persistente e muitas vezes esquecida presença do espiritismo na Casa Branca, explorando como a crença pessoal se chocou com o poder político. Olha, essa citação da primeira-dama Mary Todd Lincoln já revela o motor emocional por trás de todo esse fenômeno, a dor pessoal, profunda. É o luto que abre as portas da residência mais poderosa do mundo para o mundo dos espíritos. Ok? Vamos mergulhar nisso. A gente vai começar vendo como o espiritismo surgiu como um movimento nacional. Vamos passar pelas sessões secretas na Sala Vermelha e analisar como a crença pessoal se entrelaçou com o poder político em momentos cruciais da história americana. Para a gente entender como é que a Casa Branca foi virar um palco para atividades espíritas, a gente precisa primeiro voltar um pouco no tempo para o contexto da América do século XIX. E olha, era um terreno incrivelmente fértil para o que estava por vir. E o ponto-chave aqui é o seguinte: o espiritismo não era visto como uma mera superstição. Para muita gente, era uma abordagem racional, quase científica, para responder a maior de todas as questões. Prometia evidências, provas empíricas e não só fé cega. O mais interessante aqui é como a tecnologia e a religião meio que se cruzaram. Pensa bem, o telégrafo mandando mensagens por um fio invisível, isso fez a comunicação com o além parecer plausível, né? Numa época de muito fervor religioso, mas também de muita incerteza, o espiritismo apareceu oferecendo uma resposta que parecia direta, quase tangível. E a porta para o espiritismo na Casa Branca não foi aberta por curiosidade acadêmica, não. Foi aberta por uma tragédia familiar avassaladora, durante o governo de Franklin Pierce. A gente está falando de Jane Pierce, a esposa do 14º presidente. Ela já era conhecida por uma certa melancolia, sabe? Ela não gostava muito da carreira política do marido e o que aconteceu depois só confirmou os piores medos dela. A morte do Benny foi o gatilho. Com essa dor imensa, Jane Pierce simplesmente se retirou da vida pública, o que, aliás, deixou um vácuo social enorme no topo do governo, e ela se voltou para as sessões espíritas. E isso acabou estabelecendo um padrão que ia se repetir: o trauma pessoal abrindo caminho para o oculto nos mais altos escalões do poder. Agora a gente avança para o período mais sangrento da história americana. A Guerra Civil não só transformou o luto pessoal numa epidemia nacional, como a própria primeira família se tornou o epicentro dessa crise toda. 750 mil. É um número que a gente precisa parar para pensar. Essa é a estimativa de mortos na Guerra Civil. A nação inteira estava de luto, desesperada por algum consolo, e a Casa Branca, claro, virou um microcosmo desse sofrimento todo, com implicações políticas bem diretas. Quando o filho Willie morreu de febre tifoide, Mary Lincoln mergulhou de cabeça no espiritismo. A famosa Sala Vermelha virou um ponto de encontro para médiums. O que, convenhamos, era um risco político gigantesco no meio de uma guerra civil. E tem relatos de que o próprio Lincoln participou de algumas sessões. Talvez por ceticismo, talvez para consolar a esposa, mas a presença dele ali, claro, levantou muitas questões sobre a influência que essas sessões poderiam ter. E aqui a gente chega no ponto mais crítico, onde o espiritual e o político se cruzam de forma explícita. Uma médium afirmando que canalizou o conselho sobre a proclamação da emancipação, uma das decisões políticas mais importantes da história americana. Quer dizer, não era mais sobre consolo privado, entende? O sobrenatural estava, supostamente, ali na mesa de decisões do comandante em chefe. Mas é claro que onde tem crença e poder, muitas vezes a fraude vem junto. O movimento espírita estava cheio de céticos, mas também de charlatões. Gente que explorava a dor dos outros para conseguir acesso e influência. E era assim. Para cada fenômeno, tinha uma explicação bem racional. As batidas dos espíritos eram feitas com os dedos dos pés. Pianos levitando, dispositivos elétricos escondidos. Era uma batalha constante entre a fé e a razão, e a Casa Branca acabou virando um dos palcos para esse conflito. O caso desse Charles Colchester é emblemático. Ele era um dos médiuns favoritos de Mary Lincoln, mas era um completo charlatão, e foi desmascarado quando descobriram o tal dispositivo elétrico dele. Agora o detalhe mais chocante é a conexão dele com John Wilkes Booth, o assassino de Lincoln. Colchester de fato avisou o presidente do perigo, mas não foi por nenhuma visão. Foi muito provavelmente porque ele ouviu os planos do assassinato numa taverna. As próprias palavras do Colchester confirmam a fraude. Isso serve como um lembrete para a gente manter sempre uma perspectiva crítica. Para cada crente sincero, como a Mary Lincoln, existia alguém pronto para explorar essa crença para ganho pessoal ou para ganhar notoriedade.
Mas essa prática não morreu com o século XIX, não. Ela só evoluiu. As sessões mais barulhentas deram lugar a formas um pouco mais discretas de consulta sobrenatural, mas a busca por orientação dentro do poder executivo, essa continuou firme. A gente vê aqui uma linhagem bem clara. Desde as videntes que aconselhavam as primeiras damas no começo do século, até a famosa dependência de Nancy Reagan da astróloga Joanne Quingley. A forma mudou, sabe? Dos espíritos para as estrelas, mas a função era a mesma, usar o sobrenatural para tentar navegar nas pressões da presidência. E isso influenciava desde agendas de viagem até o cronograma de eventos políticos importantes. Então, o que essa história toda, de mais de um século de encontros sobrenaturais na Casa Branca, nos diz sobre a natureza do poder? Se a gente olhar bem, existe um padrão bem claro aqui. Não foram incidentes isolados, sabe? Foi uma resposta muito humana a circunstâncias quase desumanas. O peso da responsabilidade, misturado com tragédias pessoais, criou uma necessidade de respostas que, às vezes, nem a política, nem a religião tradicional conseguiam oferecer. E o espiritismo, a astrologia, eles preencheram esse vácuo de orientação. E isso nos leva à questão central. É legítimo que um líder busque consolo onde quer que encontre? Claro que sim, mas e quando o conselho de uma vidente ou o mapa astral de uma astróloga começa a influenciar a agenda de um presidente, ou, potencialmente, decisões que afetam milhões de pessoas? Essa é a fronteira complexa que a história do espiritismo na Casa Branca nos força a encarar.